Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando as nossas reflexões sobre a Reforma Protestante, eu quero, neste momento, falar sobre o que motivou a Reforma Protestante. Primeira coisa é a venda das indulgências, que era naturalmente uma moeda de troca pelo perdão dos pecados dos que se declaravam fiéis ou buscavam da igreja esta facilidade. Segunda coisa que eu quero destacar é exatamente o fato de a igreja, ela, além dessas vendas, solicitava dos seus fiéis vultosas doações, de modo especial aquelas pessoas de melhores posses financeiras. Elas tinham o privilégio de adquirirem exatamente melhores acessos ou lugares para a eternidade, oferecendo naturalmente maiores cifras. E se não houvesse o valor em moeda, podia-se usar outros bens como terras, ouro, e naturalmente, por causa desta prática, a igreja se tornou uma das maiores latifundiárias do mundo. Terceira coisa que eu quero destacar é que havia também no meio da igreja um problema da chamada simonia. A simonia está relacionada à venda de posições ou cargos eclesiásticos. As pessoas que ansiavam exercer funções no meio da igreja podiam exatamente comprar esse direito. Martinho Lutero, ele foi movido por um sentimento de revolta diante de todas essas aberrações e contradições praticadas pela igreja. Ele percebeu que as escrituras estavam sendo negligenciadas e a intenção maior de Martinho Lutero era apenas corrigir as práticas consideradas inadequadas para a fé cristã. Porém, nesse processo, ou nesse contexto, desencadeou-se a abertura para mudanças profundas em algumas áreas, de modo especial, exatamente na política, na economia daquela época. E a primeira mudança ocorreu no âmbito político, pois a Europa já não era aquela do período medieval. Uma vez que, a partir da Baixa Idade Média, foi iniciado o processo de centralização do poder dos monarcas e da formação dos estados nacionais. Acontece que, ainda no século XVI, a igreja ela era muito poderosa e a sua influência sobre o poder secular, isto é, o poder dos reis, ainda era muito grande. Nesse contexto, as agendas e os interesses dos estados nacionais e dos reis começavam a se distanciar dos interesses da igreja. Portanto, era necessário enfraquecer a igreja para que um distanciamento entre o poder secular e o poder eclesiástico fosse possível. Os questionamentos de Lutero surgiram com possibilidade de promover isso. E, por essa razão, ele contou com o apoio de muitos
príncipes. Do ponto de vista econômico, os questionamentos de Lutero abriram possibilidades de se conquistar maior autonomia econômica, uma vez que os líderes seculares não dependiam mais dos favores da igreja e, portanto, não precisariam mais pagar impostos para Roma. Além disso, a reforma protestante ela fez com que ressentimentos com a prosperidade de Roma e da Península Itálica, em contraposição com a pobreza do Sacro Império, se aflorassem. Então, querido, estes aspectos todos estão relacionados ao o que motivou a reforma protestante. No próximo vídeo eu estarei falando sobre as 95 teses de Lutero. Uma ótima ocasião para nós refletirmos e que Deus muito o abençoe.